Os espermatozoides que lutem. 1, 2, 3. Olá! Olá! Então, hoje temos a nossa convidada, que é a Andrea Lourenço, é a minha prima, e ela está aqui hoje porque recorreu a técnicas de procriação medicamente assistida, tendo nos dias de hoje um filho, que é o Francisco, e vai-nos falar um bocadinho da sua experiência e vai começar com a sua apresentação. Então, como a Madalena disse, o meu nome é Andreia, neste momento tenho 36 anos e vivo em Inglaterra, portanto a minha experiência há de ser um pouco diferente da experiência de algumas pessoas que possam ouvir isto ou com quem vocês já tenham falado, mas é isso. Ok, então eu vou começar por lhe perguntar quando é que decidiu recorrer à PMA? Então, nós começámos a tentar ter um filho, portanto eu tinha 31 anos na altura e portanto, como inclusive uma das vossas entrevistadas já disse, portanto normalmente é que a pessoa é considerada infértil ao fim de 1 ano e meio ao tentar portanto, engravidar naturalmente e sem sucesso. Foi por essa altura que então começámos a procurar conselhos de médicos e a tentar perceber o que é que se passava e portanto tentámos primeiro seguir um caminho mais... Inicialmente os meus primeiros testes mostravam que eu tinha uma progesterona baixa ou então não estava a ovular, o que normalmente está ligado ou pode não estar relacionado, mas às vezes é uma ou as duas e portanto tentámos primeiro uma medicação que me ajudava a ovular e a aumentar a progesterona. Quando isso também não resolveu, começámos a fazer outros exames para tentar despistar outras causas ou para tentar perceber se seria alguma causa do meu lado ou se seria a causa do lado do meu marido. E portanto foi quando esses exames vieram e mostraram que nós fazíamos parte dos 23-25% de casos de infertilidade inexplicada, que então decidimos perceber o que é que podíamos fazer a seguir e começámos a pedir para ser referidos neste caso, porque estamos em Inglaterra, portanto o caminho seria pedir aos médicos e ao Sistema Nacional de Saúde para nos referirem para os tratamentos neste caso in vitro. Ok, a próxima pergunta é como é que lhe foi explicada a técnica a que acabou por recorrer, que acabou de dizer que foi a FIV, e onde é que decidiu então recorrê-la, portanto em que instituição é que acabou por fazer? Então, nós aqui temos a opção de portanto, seguir este caminho mediante determinado critério. Podemos, portanto, seguir o caminho de ir através do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, eles, como para eles o que tem tido mais sucesso é o tratamento in vitro, a fertilização in vitro, é essa que eles nos oferecem. Portanto, neste caso, tudo o que fizemos foi, portanto, mediante a nossa localização, tentar perceber qual era a clínica mais perto e então fazer a nossa escolha. Curiosamente, por uma questão geográfica, eu estava no outro dia a dizer à Madalena, a clínica onde fizemos o tratamento foi precisamente a clínica que em 1980 foi fundada e criada pelo professor Robert Edwards, 2 anos depois de ter com sucesso trazido ao mundo a primeira bebê in vitro. E portanto, no meio de todos estes tratamentos e todas estas consultas e medicamentos e coisas que a gente toma, não há grande romantismo nesta situação, mas se queremos tirar assim alguma coisa que podemos, neste caso, puramente por uma coincidência geográfica, pensar que é uma curiosidade e que é algo engraçado, é isso. Pois, porque nós fizemos um cartaz, não foi um póster, um cartaz científico. Biográfico. Biográfico, sobre este senhor, o Dr. Robert Geoffrey Edwards. Portanto, é bastante curioso, é bastante engraçado.
Nada. Nós tínhamos uma pergunta, não sei se vai, pronto, responder, mas pronto. Sente que a Inglaterra tem uma oferta de clínicas e de centros de fertilidade maior em comparação a Portugal? Bem, a grande diferença é, não sei exatamente o número, é possível que sim, pelo lado prático da situação, precisamente porque é um país muito maior, não é? Mas o que é bastante diferente e se calhar um bocadinho frustrante para pessoas que estejam a passar por isto e estando em Portugal, e posso estar errada, mas tanto quanto sei, em Portugal é um tratamento e, portanto, é um caminho que não é de todo comparticipado ou pelo Estado, e eu aqui, quando ainda há pouco disse que o que nos era oferecido era o tratamento in vitro, não é uma figura de expressão, é mesmo o que nos é oferecido, portanto, eu não tive de pagar absolutamente nada para fazer este tratamento. Eu não sei os valores em Portugal, mas sei que aqui são absurdamente altos. Há outros países onde é pior ainda, mas, portanto, neste caso fomos muito privilegiados e tivemos muita sorte, porque nós mudámos para cá em 2016, obviamente não fazíamos ideia que íamos passar por isso, que íamos precisar deste tipo de tratamentos e de passar por tudo isto, e tivemos muita sorte neste momento. O que é as diretrizes do Sistema Nacional de Saúde ingleses é que qualquer mulher com menos de 40 anos lhe deve ser oferecido 3 ciclos de tratamento. Não é bem assim, porque os distritos, ou o que seria considerado distritos em Portugal, portanto os distritos têm alguma flexibilidade e autonomia para, consoante o dinheiro que é atribuído aos hospitais, gerirem esse dinheiro de maneiras diferentes, e portanto já na altura em que eu fiz o tratamento, engraçado, eu vivo quase na fronteira entre 3 distritos diferentes, e no distrito em que vivo é oferecido um ciclo de tratamento a mulheres com menos de 40 anos, no distrito acima, em Cambridge, são oferecidos os 3, e no outro ao lado são oferecidos 2. Portanto, essa é a grande diferença, eu acho. Obviamente eu não sei números exatos em Portugal, mas aqui, se a pessoa, portanto, eu não sei se há distritos que de momento não estão a oferecer de todo estes tratamentos. Eu sei que também tudo isto parou agora com a situação do Covid, mas em situações normais, portanto, pelo menos um ciclo de tratamento é oferecido. Se a pessoa, portanto, tiver todos os critérios que eles definem para ter uma maior taxa de sucesso portanto, do ciclo ser eficaz. Se não, aí essa oferta é comprometida e eles podem não nos referir para tratamento, mas tudo correndo bem e pronto. Eu sei que em Portugal eu acho que não conheço ninguém, pelo menos que eu saiba, não conheço ninguém que tenha feito o tratamento, mas de alguns casos que eu vi, sei que o Sistema Nacional de Saúde não tem qualquer participação nisto. Pois, eu penso que chega até uns 4.000 € por aí, porque o que nos foi explicado no outro episódio foi que de facto dá para recorrer segundo o Sistema Nacional de Saúde, mas é um processo muito mais demorado. E acaba por... na clínica, pois. Passa muitos anos e aí perde a taxa de sucesso, não é? Há uma lista muito grande de pessoas à espera para recorrer. Exato. Pronto, a próxima questão, como foi a experiência e que dificuldades sentiste a nível psicológico, mesmo do processo? Bem, em termos de processo, tipo, nós tivemos bastante sorte e as coisas foram bastante rápidas. Foi quase obviamente isto tem de bater com datas de menstruações e tudo mais, e de exames. Houve algumas frustrações em termos de timing, por culpa de ninguém, mas de coisas que acontecem. Eu estava hoje a fazer uma pequena cronologia das coisas que aconteceram, para ter ideia, caso vocês perguntassem alguma coisa que não precisasse saber, e é engraçado porque eu própria já não me lembrava. Um dos atrasos que nós tivemos em iniciar o tratamento foi uma espera de 6 meses, porque em 2018 já eu tinha feito todos os tratamentos e estava pronta para ser referida. Nós casámos no verão de 2018 e em 2018 estava em grande, portanto, nós agora não se compara ainda assim com o Covid, mas portanto, o vírus do Zika
se vocês se lembram agora, portanto estava por todo o lado. E quando alguém começa este processo de tentar engravidar, há montes de coisas que inicialmente pensa que vai ser muito rápido e coisas parvas como este mês não vou comprar calças novas, depois vão-me deixar de servir e de repente passam 1 ano e 2 e vocês estão à espera de comprar aquelas calças novas e percebem que andaram a empatar montes de coisas na vossa vida. E portanto, quando chegou 2018, nós olhámos para os mapas e para os sítios onde podíamos ir a seguir ao casamento e havia muito poucos sítios que não estavam afetados pelo Zika. E uma das coisas que os enfermeiros aqui nos disseram foi que se fôssemos para um desses países tínhamos depois de esperar 6 meses, porque seria o período de inoculação que, se eu fosse picada e tivesse o vírus e tudo mais, deixava de ser um risco caso engravidasse. Portanto, houve essas frustrações de timings, mas de resto correu tudo super bem. A partir do momento em que fomos referidos para a clínica, chamaram-nos ao fim de 2 semanas. No mês a seguir iniciámos logo, porque as contas batiam certo com a altura em que eu ia começar um novo ciclo menstrual para começar a medicação e tudo mais. Portanto, nesse aspecto foi muito otimista e foi muito fácil. Psicologicamente, eu hoje de manhã estava a pensar nisto e eu lembrei-me assim, de uma comparação um bocado parva que nunca me tinha ocorrido, mas acho que qualquer pessoa que passe por um tratamento de infertilidade, seja qual for o fim, seja sucesso, não sucesso, mas mesmo que seja um caso de sucesso, é como se vocês atravessassem assim psicologicamente, não fisicamente, embora fisicamente também não seja muito fácil às vezes. Psicologicamente é como atravessar assim um campo minado, mas vocês pisam todas as minas. Nenhuma vos mata, mas psicologicamente vocês atravessam aquele campo e, de propósito ou não, vocês vão pisar todas as minas e vão chegar ao outro lado, seja qual for o fim, vai ser um bocado com o cérebro em papa, mas é difícil em várias situações. Eu ouvi alguns dos vossos episódios e obviamente estava hoje de manhã a ouvir o episódio das perguntas e uma pergunta que vocês colocaram e bem, eu fiquei assim um bocado nervosa quando comecei à espera da resposta, que foi a questão da culpa. Não há culpa de ninguém, não é? Há causa, pode haver causa neste caso do meu lado, podia ser uma causa do lado do meu marido, mas a culpa nunca há de ninguém, mas eu acho que só posso falar por mim, e por outras mulheres com quem tenho falado, por muito bem informadas que nós estejamos e por muito que a gente saiba isso, sentimos sempre culpa, mas não seja porque sabemos que é um processo químico que vai acontecer no nosso corpo e não temos qualquer controle disso e podemos fazer tudo o que está certo, podemos reduzir certos alimentos, podemos não beber ou deixar de beber ou deixar de fumar ou não fumar, ou pode fazer tudo bem, mas ao fim do dia a gente sabe que era algo que era suposto acontecer no nosso corpo e se nós não controlamos algo que se está a passar no nosso corpo, o que é que a gente controla, não é? E portanto é complicado e é um caminho muito, por muito apoio que se tenha de família ou de amigos, a pessoa sente sempre um pouco sozinha, porque a maior parte das vezes não se conhece ninguém que esteja a passar pelo mesmo e portanto uma das coisas e uma das razões pelas quais eu disse à Madalena que estava super contente em fazer isto convosco é porque a minha posição, não sei se influenciada por morar aqui, nós não termos aqui família, ou simplesmente porque o faria de qualquer outra das maneiras, a minha posição sempre foi falar abertamente do assunto, portanto, quer no trabalho, quer com outras pessoas, obviamente não vinha ao acaso e de repente largava a bomba do sabem, estamos a passar por isto, mas se era oportuno e se fazia sentido, eu falava sobre o assunto, porque eu acho que tal como as perdas espontâneas de gravidez, as pessoas têm muito medo de falar do assunto, eu acho que mais vezes porque incomoda os outros e a pessoa já não se sente bem e depois também tem medo de afetar os outros e de incomodar os outros e as pessoas não sabem o que dizer e muitas vezes, muito que tentem, vão dizer a coisa errada, mas eu sempre achei que falar sobre o assunto podia abrir algumas portas no sentido que certamente ia haver uma altura em que eu ia falar com alguém que estava a passar pelo mesmo ou que passou por algo semelhante e essa pessoa não se ia sentir tão sozinha, eu não me ia sentir tão sozinha
e acho que ainda há muitas opiniões divergentes em relação ao assunto, mas algumas razões por falta de algumas pessoas por falta de informação, outras pessoas por razões religiosas. Portanto, ainda é um assunto um pouco controverso em certos meios e portanto eu achei que falar sobre o assunto era o melhor e para mim psicologicamente foi a melhor maneira de superar certas dificuldades e continuar. A nossa última pergunta é se o processo lhe trouxe alguma frustração ou correu relativamente bem. Correu bem, tivemos muita sorte. Mais uma vez, as frustrações não foram causadas por ninguém em particular ou por nada. As frustrações foram só aqueles timings que eu disse antes. E depois, quando eu fiz a recolha dos óvulos para serem fertilizados, nós saímos da clínica super otimistas porque eu fiz uma colheita mesmo boa, tipo, a sair de lá tínhamos 21 óvulos, tínhamos 21 óvulos e eram tipo, parecia excelente. Desses 21 óvulos, só 9 foram fertilizados e portanto aí eu já sabia que ia sempre haver uma descida relativamente grande em relação a números, por tudo que tinha andado a ler e tudo mais. E depois tivemos muita sorte, apesar de termos saído no dia em que fizemos a transferência do embrião, saímos de lá assim com muitos tipo mixed feelings, porque tínhamos uma transferência do 5º dia, o que sabíamos que era bom. Sabíamos que as probabilidades eram bastante maiores se fizéssemos essa transferência ao 5º dia em vez de termos feito ao 3º, mas tínhamos um único embrião para ser transferido. Portanto, no fim desses 9, quando nos chamaram a dizer que tínhamos a transferência naquele dia, tínhamos 3. E também estávamos bastante contentes porque uma das coisas a que tínhamos direito era, portanto, podíamos fazer um só ciclo, mas tínhamos direito a fazer uma transferência e tínhamos direito a congelar um embrião. E neste caso saímos de lá a saber que era aquilo ou não era. Portanto, tínhamos um embrião que se tornou o Francisco, mas não havia mais embriões de reserva, portanto. E isso pronto, também foi um bocado frustrante porque nós achámos que íamos sair da clínica super contentes, entusiasmados e saímos assim um bocado fixe, tipo, ok, o que é que nos espera agora? E depois outra coisa que é bastante difícil, voltando um pouco às dificuldades mais psicológicas, é as 2 semanas a seguir a se fazer transferência, são tipo 2 semanas assim um bocado horríveis de espera e, portanto, nós sabendo que só tínhamos aquele embrião, portanto, também dificultou um pouco isso. Mas em termos do processo em si, portanto, como vocês estavam a dizer, pessoas em Portugal que esperam e, portanto, não conseguem ir pelo Sistema Nacional de Saúde, nós não tivemos essa experiência, porque tivemos bastante sorte e correu tudo nos tempos certos e correu bem, apesar de, obviamente, termos esperado sempre muito mais do que aquilo que queríamos inicialmente, mas por nós, não no sistema, e uma vez que estávamos portanto, a fazer o tratamento. Mesmo para terminar, gostava de lhe perguntar que conselho é que deixaria a alguém que esteja ou que venha a passar por este processo? Um pouco das coisas que eu já disse, eu acho que se as pessoas se sentirem preparadas para isso, falar com as pessoas e se calhar às vezes inclusive dizerem que a pessoa não tem de responder, porque se calhar também há muita gente que tem medo de ouvir as tais coisas que eu estava a dizer que as pessoas vão dizer com a melhor das intenções, mas que não vão ser as coisas certas. Tentarem arranjar uma plataforma em que conheçam outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo. Uma das coisas que eu fiz e que me ajudou imenso, e eu ainda hoje estou em contato com algumas pessoas, foi o Twitter. Aqui no Reino Unido tem um pouco mais presença do que tem neste momento em Portugal, pelo menos do que eu me apercebo. E tem a vantagem também de poder ser um pouco mais anónimo, e eu o que fiz na altura, com a minha própria conta, comecei a ver que havia
várias contas que falavam só de transferência in vitro ou de procriação medicamente assistida, muitas delas de mulheres simplesmente a desabafar, mulheres, mas também homens, mas simplesmente a desabafar. Portanto, na altura criei um perfil, na altura anónimo, não tanto porque achei que dessa forma me protegia um pouco mais, e simplesmente conversava com outras pessoas, e às vezes era coisas tão simples como... uma das coisas que nós sentimos quando estamos a passar por isto também é, às vezes sentimos um pouco egoístas, porque nem sempre quando vimos alguém grávido ou quando sabemos que alguém está grávido, no momento até podemos estar super felizes pela pessoa, mas imediatamente a seguir sentimos miseráveis por nós próprios e com pena de nós próprios, e depois isso faz-nos sentir culpados porque pensamos que somos mesmo más pessoas e tudo mais. E portanto às vezes essa conta do Twitter era simplesmente para com outras mulheres que estavam a passar pelo mesmo, dizer mais uma colega que está grávida, ou hoje foi um dia muito difícil por isto e por aquilo. E isso ajudou imenso, e ainda hoje o que eu entretanto fiz foi... Uma das coisas que às vezes era difícil era precisamente nesses meios, quando depois uma das pessoas tinha sucesso, também era mais uma pessoa que nós sentíamos tipo um pouco mais atrás, e eu, para não fazer isso a outros, não tanto por mim, a partir do momento em que, quando tive o Francisco, deixei essa conta, transferi alguns contactos que tinha e que achei que eu queria continuar a seguir a conta dessas pessoas e o caminho que estavam a fazer para a minha conta pessoal, e ainda hoje, agora sim, comento algumas coisas e falo sobre ter passado pelo assunto e tudo mais, mas não pronto, agora, tenho a sorte agora já não estar nesse caminho. Mas, portanto, se as pessoas conseguirem arranjar uma plataforma onde consigam partilhar com alguém, não têm de dizer quem são, podem fazê-lo anonimamente, quer seja pessoal, quer seja online, acho que é uma boa ideia. E outra coisa que, na altura, nós na clínica também tivemos direito a algumas sessões de como é que se chama em português? Tipo, não é aconselhamento, tipo, não é bem psicólogos, mas vocês percebem. E uma das sugestões que nos deram, e eu acho que foi uma boa ideia, é para naquelas 2 semanas de espera, as pessoas terem sempre qualquer coisa para fazer. Uma coisa que funcionou muito bem comigo, mas eu sei que nem toda a gente tem essa hipótese, é se as pessoas tiverem trabalhos que são extremamente desgastantes, que são complicados, se for preciso tirarem baixa nessas 2 semanas, tentem tirar baixa, porque nessas 2 semanas o trabalho não é prioridade, e apesar de, mais uma vez, não ser culpa de ninguém, seja qual for o desfecho, de certeza absoluta que se o desfecho não for feliz, neste caso a mulher que está a passar por isso vai arranjar de certeza tipo algo para pensar em que fui eu que fiz isto, ou fui eu que não devia ter feito isto, ou estressei-me, ou fiquei ansiosa, e nada isso vai afetar o desfecho do tratamento, mas provavelmente a pessoa vai achar que sim. Portanto, arranjar uma plataforma em que possam partilhar isto com alguém, nessas 2 semanas priorizarem-se a si próprias. Se o trabalho é estressante, o trabalho fica posto de lado, dê para onde der, se puderem realmente fazer. E a terceira, que alguém também nos disse para fazer, e achámos, mas de início parecia não fazer muito sentido, mas foi uma boa ideia, foi para no fim de semana ou na data em que se faz o teste, ao fim daquelas 2 semanas, se a pessoa puder não passar esse fim de semana ou esses 2 dias em casa e ir para algum lado, se o teste for negativo a pessoa vai se sentir mal na mesma, mas ao menos é menos um momento em que se sente mal e triste em casa, e é sempre mais tentador depois ficar em casa e a pessoa ficar tipo deprimida em casa e não querer sair de casa e nada muda. Se correr bem, ótimo, a pessoa está fora, celebra, está feliz. Nós, no nosso caso, por acaso não estávamos assim tanto, porque continuámos tipo, e agora, sério, isto está a acontecer, e se calhar é o que acontece à maior parte das pessoas, porque depois tipo, custa um bocado a acreditar que realmente vai correr bem, mas se não correr bem dessa vez, eu achei que era realmente uma excelente ideia, para a pessoa poder simplesmente sair de casa, provavelmente quando voltar a casa vai se sentir igualmente mal e durante esses 2 dias vai se sentir mal na mesma, mas ao menos tipo muda um bocadinho de ares e tenta fazer qualquer coisa, nem que seja só sair de casa.
mesmo que seja para estar enfiada noutro quarto, num hotel ou qualquer coisa assim, mas esses 3 conselhos acho que são assim as únicas coisas mais práticas que eu posso dar, porque em termos de pensar e meditar e relaxar e tudo isso não adianta. Qualquer pessoa passa por isso, sabe que se o conseguir fazer funciona muito bem, mas não adianta ninguém dizer-nos para o fazer, porque não é isso que vai mudar nada. Ok. Muito obrigada pela De partilha nada. da experiência. Eu gostava, acho que foi bastante esclarecedor em termos de ouvir o lado, né, da pessoa que está a recorrer ao processo e de como é difícil, realmente é muito difícil passar por isso tudo e esperar e ter que vai se dar certo, se não der, enfim. E queria muito agradecer a sua presença, realmente foi muito, eu gostei muito de ouvir. Obrigada. E meninas, querem falar alguma coisa para se despedir? Não? Posso finalizar? Pode finalizar, obrigada. Então, pronto. Obrigada. Obrigada a todos. E para o próximo episódio teremos o Dr. Marco Alves, que é um investigador no ramo da fertilidade, que é considerado o melhor. Então, vamos ter um episódio dos melhores também. Pois é. E que fico por aqui. Beijinhos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.